honra muito grande vocês estarem aqui. Eu acho que é uma honra receber o Rodrigo aqui também. E para nós, esse momento, a gente está, não sei se todos vocês entenderam muito bem o que é o ciclo Diálogos pela Paz. A gente normalmente tem na Escola Viva conversas vivas, que a gente chama, que são momentos assim, que a gente conversa sobre temas diversos. E esse segundo semestre agora, a gente fechou para todos os segmentos, uma conversa única, então por isso tem pessoas aqui de todos os segmentos, tanto de colaboradores quanto de famílias e também de profissionais convidados. E a gente fechou nessa temática que é a paz. Então, a gente batizou, né, de ciclo Diálogos pela Paz, que é um ciclo de diálogos que faz parte também de um programa que a gente chama de Programa Viva pela Paz, que no site da escola tem mais informações para vocês conhecerem um pouquinho mais. Tem, inclusive, 2 manifestos, um formulado pelos próprios estudantes o ano passado, e que está sendo atualizado agora para o Manifesto 2024, e um manifesto também da escola, que foi feito pela direção e coordenação, pela gestão da Escola Viva, e é um manifesto também em prol, né, de uma convivência mais harmoniosa, enfim, que a gente chama, então, de Programa Viva pela Paz. Nós, nesse ciclo de diálogos, né, a gente recebeu o Pedro Dessante em agosto, que é um psicanalista, e ele abordou a violência nas relações cotidianas. Foi muito interessante o diálogo com ele. Agora, em outubro, a gente vai receber o Fábio Conceição, que vai falar um pouquinho sobre o lugar de cada um de nós na luta antirracista. Vai ser 28 de outubro, então vocês todos estão convidados também. São temas muito importantes. Com o Rodrigo, a gente escolheu uma temática, os discursos de ódio, né, as manifestações de ódio, e como nós podemos enfrentar essas manifestações de ódio. Então, é uma honra muito grande, eu queria agradecer aqui publicamente a presença do Rodrigo Ratier. Ele tem um currículo muito grande, mas eu vou tentar ser bem breve, assim, fazer uma síntese do currículo dele. Então, o Rodrigo, ele é professor universitário e jornalista com 24 anos de experiência em mídia impressa, revistas e digital, websites e redes sociais, com ênfase em educação. Ele é professor no curso de jornalismo da Universidade de São Paulo e colunista semanal sobre educação no UOL. É um dos fundadores do Vaza Falciani, curso online contra a desinformação, e do projeto Redigir, curso voluntário de redação e cidadania da ECA USP. Ele é docente, foi docente, né, da faculdade Casper Liber por 5 anos, editor da Nova Escola por 10 anos, coordenador da área de comunicação e educação da ONG Repórter Brasil. Ele é professor universitário e também foi professor do ensino médio. Nos une aqui, entre tantas outras coisas. O Rodrigo também recebeu vários prêmios, né, na área dele de comunicação. Eu não vou ler todos aqui, mas é importante saber que ele foi indicado para muitos e venceu em vários. Então, o Rodrigo aí, acho que tem muitos saberes e uma experiência muito grande para compartilhar aqui com a gente, então, realmente é um motivo de grande satisfação tê-lo aqui, Rodrigo. E para fazer a mediação dessa conversa aqui, a gente chamou o Alexandre Otsuka, que é um professor aqui da escola, muito querido, e então ele é docente de História para as turmas de segundo ano na Escola Viva, onde atua desde 2020. Então, ele pegou toda a pandemia, né, Alexandre, aqui na escola. Ele tem uma trajetória de ensino iniciada em 2017, ele acredita na educação crítica como ferramenta essencial para a formação de cidadãos conscientes. Seu interesse atual foca nas questões decoloniais, com destaque na história indígena. Ele possui bacharelado, licenciatura e mestrado pela USP. Então, é uma outra pessoa bastante qualificada para fazer esse diálogo aqui com o Rodrigo. Então, Alexandre, também queria dizer aqui publicamente, a gente está muito agradecido por você ter aceito esse convite, tá? Eu acho que o que eu queria dizer para vocês era isso, basicamente. Eu acho que vocês estão aqui para ouvir os dois, não a mim.
Eu só queria dizer que essa é uma iniciativa, então, da Escola Viva. Eu acabei não me apresentando, eu sou a Marília, para quem não me conhece, eu faço a direção pedagógica da Escola Viva, junto com o Francisco, que está aqui, Francisco Ferreira. Nós dois fazemos a direção da Escola Viva. Então, vocês vão ter a oportunidade de falar também com o Francisco aqui no decorrer do encontro. E o Alexandre, agora, eu vou passar a palavra para ele vai explicar para vocês um pouco como a gente vai funcionar nesse encontro aqui, nessa grande conversa. Tá bom? Obrigada, viu, gente? Consegui abrir aqui. Obrigado, Marília, pela apresentação, pela oportunidade de estar aqui. É uma honra imensa ter sido convidado para mediar essa mesa. Mesa de dois, né? Mas de todos nós aqui. Rodrigo, obrigado por ter aceito. É um prazer te receber. Eu li bastante das suas colunas hoje lá no UOL. Li alguns textos da Nova Escola também. Estou super preparado aí para a gente ter essa discussão. Só aviso que, para quem tiver perguntas, deixar as perguntas para o final. E enquanto isso, enquanto o Rodrigo for falando, que ele vai fazer uma breve apresentação agora no início para a gente, vai levantando a mão aqui que a gente consegue organizar as inscrições para o final da conversa, para a gente ter esse nosso bate-papo. E aí também eu aproveito a oportunidade para fazer algumas perguntas para o Rodrigo, mas antes eu quero ouvir dele aí o que ele tem para nos dizer, para nos comunicar e para a gente conversar e refletir juntos sobre a questão tão presente, né, e eu acho que tem a questão das redes sociais, né, da internet, que potencializou e tem mostrado aí, né, um lado bastante conservador de ódio por parte da população. Então, com esse tema atual e urgente que é o enfrentando o ódio e suas manifestações. É com você, Rodrigo, por favor. Obrigado. Muito obrigado, Alexandre, pelas palavras. Prazer conhecê-lo ainda aqui virtualmente. Muito obrigado a Marília pelo convite. A Marília que foi, desde o começo, a cara humana, né, Marília, da Escola Viva, aí nesses contatos ainda virtuais. Sempre admirei o trabalho da Escola Viva, na minha época de Nova Escola, com vocês contribuindo muito com consultoras da melhor qualidade, planos de aula, enfim, sou um admirador mesmo do trabalho de vocês, ainda não, tão pertinho, mas não tive a chance de, em 10 anos na Nova Escola, de conhecê-los pessoalmente, mas em breve a gente faz dar certo, isso aí. Quero mandar um beijo para a Maura também, minha colega de gestão escolar, né, Maura? Que bom te ver, para mim foi uma surpresa, que bom que você está aí, uma inspiração para mim também. E vamos ver se eu dou conta do recado, gente. Eu recebi, a Marília me adiantou algumas perguntas de professores e de alunos do ensino médio, perguntas complexas, perguntas assim. Falei para a Marília, falei, olha, essas aqui que são de uma perspectiva talvez mais psicológica, Marília, não tem nem roupa para responder, né? Vamos ver se eu consigo contribuir de alguma forma. Eu hoje atuo como professor do curso de jornalismo da Escola de Comunicações e Artes, na USP. A minha cadeira é jornalismo digital, né? Então, só para... Hoje em dia, professor concursado na USP dá muitas disciplinas, né? Eu dou 4 disciplinas, mas a minha disciplina base é jornalismo digital, onde eu tenho uma atuação também atual no portal UOL, sou colunista de educação no UOL, tento escrever toda semana, não é toda semana que eu consigo, né? Meu regime é de dedicação integral à USP, mas acho importante também tentar dialogar na esfera pública de uma forma mais ampla. Então, minha abordagem vai ser mais pelo lado da comunicação, né? Da comunicação digital. E felicito muito a Escola Viva por trazer essa série de diálogos pela paz, esses encontros que buscam, num certo sentido, para mim, fortalecer uma cultura que hoje é uma cultura de resistência, essa cultura da paz, né? E por que a cultura dominante? Por razões que eu pretendo explicar a seguir, né? A partir de uma bibliografia que vê uma homologia muito grande entre o avanço do discurso de ódio e a fase atual do capitalismo. O ódio é digamos assim, o vetor preponderante porque ele está junto do dinheiro, né? Então, se a gente tivesse que resumir numa casca de nós, aí, como diria o Stephen Hawking, né, o
o mínimo do mínimo do mínimo dessa minha fala é um pouco isso, né? Ódio e dinheiro têm andado juntos no capitalismo atual. Eu preparei uma pequena apresentação aqui com algumas provocações. Eu vou projetar, depois vocês me dizem se vocês estão vendo. Vamos lá. Eu vou só fazer um teste para ver se a gente consegue avançar a tela, porque aí eu não consigo mais vê-los também, tá? Tá avançando a tela? Tá avançando, Rodrigo. Beleza. Então vamos lá, eu vou falar muito rapidamente, gente, dessa nova encarnação do discurso de ódio, né? Compreendendo que o ódio é um afeto mobilizado ao longo da história da humanidade, mas os regimes de visibilidade o tornam mais prevalente ou não. A hipótese com a qual eu estou trabalhando é que nós estamos vivendo um momento de visibilidade e prevalência do discurso de ódio, né? Mostrar que essa emergência ela não tem um caráter tecnocêntrico, mas também não dá para separá-la desse aparato sociotécnico, vamos dizer assim, que é a internet, né? Que nasceu com uma promessa democratizante, mas que acabou tomando outros caminhos, né? Que eu resumo aqui com essa pequena frase, né? Da utopia à distopia. Depois, como eu adiantei anteriormente, quero mostrar alguns exemplos concretos de como as redes sociais e a fase atual do capitalismo elas andam juntas, né? E por fim, já fora da apresentação, mas acho que é importante, dentro aí de uma perspectiva freiriana, né, de denúncia e anúncio, a gente falar também do reverso da moeda, né, de como que pode ser pensada a cultura da paz, e nesse sentido eu vou trazer um pouco da minha experiência recente como assessor de uma pró-reitoria nova na USP, que é a pró-reitoria de inclusão e pertencimento, e os caminhos que a USP vem pensando. A USP, assim, pode estar na vanguarda da pesquisa, mas muitas vezes nas ações concretas de inclusão, ela está muito atrás, né? Então, foi uma das últimas universidades públicas, por exemplo, a ter um sistema consistente de cotas para a escola pública, para PPIs, né? Pretos, pardos e indígenas, e contar mais as dificuldades realmente da construção de uma cultura de paz, e que talvez isso possa ser de alguma valia para vocês, tá bem? Eu começo voltando aí 20, quase 30 anos no tempo, né, gente? Pensando na Declaração de Independência do Ciberespaço, John Perry Barlow, que era uma das cabeças libertárias, né, um dos pais do ciberlibertarianismo, um movimento de inspiração hippie que pensava o digital como um espaço de democracia e de fertilidade para a inteligência coletiva. Em 1996, ele escreveu o seguinte, a respeito do digital, né? Estamos criando um mundo em que todos podem entrar sem privilégios ou preconceitos de raça, poder econômico, força militar ou lugar de nascimento. Estamos criando um mundo onde qualquer pessoa, em qualquer lugar, poderá expressar suas crenças, não importa o quão singulares sejam, sem medo de ser coagido ao silêncio ou à conformidade. Ele estava falando, obviamente, né, da World Wide Web, www, a internet, e a defesa que ele faz é de uma ausência de regulação, né, entendendo a regulação aí como uma censura. Então, os libertários de esquerda tinham essa visão realmente de que a regulação ela ensejaria a censura e que a internet deveria ser um espaço livre. Uma outra visão bastante otimista também é o do conceito de inteligência coletiva, criado pelo Pierre Levy, filósofo e sociólogo francês, para quem o ciberespaço ou a internet seria um lugar em que cada pessoa contribuiria com um tijolinho do seu conhecimento e assim a soma das partes seria maior do que o todo, né? Seria maior do que a soma das partes. A magia dos mundos virtuais está cada dia mais ao alcance do público. As autoestradas da informação e a multimídia interativa anunciam uma mutação nos modos de comunicação e de acesso ao saber. Emerge um novo meio de comunicação, de pensamento e de trabalho para as sociedades humanas, o ciberespaço. Essa visão otimista das redes pode parecer um pouco distante, mas ela deu frutos importantes, né? Eu penso que o principal deles foi a Wikipédia. Então, quem é um pouco mais velho aí, eu peguei essa fase ainda, né? O conhecimento humano resumido nas enciclopédias, na Barça, na Conhecer, na Larousse,
na Britânica, né, que os jornalistas, quando eu entrei no jornalismo na década de 90, a gente considerava a Britânica a fonte zero de informação, ou seja, aquela que a gente usava para cruzar a apuração que a gente tinha feito de conceitos mais basilares, enfim. Tudo isso foi substituído, inclusive, com um grau crescente de qualidade, né, certamente com muito mais conteúdo pela Wikipédia. Um esforço coletivo de compartilhamento do conhecimento humano, né, que pese tenha aspectos quanto à sua credibilidade, esses aspectos, ao longo do tempo, foram sendo minorados significativamente. Então, essa utopia, ela produziu coisas belas, né, sem dúvida, produziu coisas belas. Mas a gente estaria sendo pouco realista se a gente não reconhecesse o caráter distópico do digital atualmente, né? Talvez o Byung-Chul Han seja uma das pessoas que percebeu isso com maior argúcia, né? Eu destaco um trechinho dele No Enxame, Perspectivas do Digital, que é o livro em que ele se debruça especificamente sobre internet, ciberespaço, mídias sociais, para falar das políticas de cancelamento, dos assassinatos de reputação. Os indivíduos digitais se formam ocasionalmente em aglomerados, como, por exemplo, em smart mobs, mobilizações instantâneas. Os seus paradigmas coletivos de movimento são, porém, como dos animais que formam enxames, muito efêmeros e instáveis. Eles se dissolvem de maneira tão rápida quanto surgiram. Por causa dessa efemeridade, não desenvolvem nenhuma força política. Shitstorms, que aqui eu eufemizei, né, para cancelamentos, igualmente não estão em condições de colocar em questão a relação de poder dominante. Eles se lançam apenas a pessoas individuais, embaraçando-as ou escandalizando-as, né? Então, o coletivo deixa de ser visto como uma inteligência coletiva e passa a ser visto como um mecanismo de opressão, tendo como uma das suas principais manifestações os cancelamentos. Muito bem. O que isso tem a ver com um discurso de ódio, né? Eu vou procurar mostrar como a tecnologia do digital possibilitou um regime de visibilidade favorável para o discurso de ódio, mas é importante a gente dizer que se trata de uma ascensão multifatorial, né, gente? Pensando nas últimas décadas, a gente pode apontar um plano econômico ou socioeconômico de ampliação das desigualdades, né? Tanto sobretudo nos países de capitalismo maduro, né, na Europa e nos Estados Unidos, a desigualdade se ampliou enormemente. Você teve uma redução, é verdade, nas nações em desenvolvimento, sobretudo na China, que tinham, enfim, uma desigualdade gritante por conta da disparidade entre as áreas urbanas e rurais, né? Mas o vetor é de ampliação das desigualdades e de crise do capitalismo. Então, a bibliografia que vai analisar discurso de ódio e redes sociais vai dizer que a gente não pode esquecer que boa parte dos fenômenos dos quais a gente vai comentar estão na esteira da crise do capitalismo de 2008, né? A crise dos subprimes, das hipotecas, em que, em termos marxistas, os capitalistas precisaram encontrar outras formas de extrair valor. E daí você tem o trabalho em plataforma, todo uma questão de desregulamentação, a datificação da vida, né? Ou seja, a transformação dos seres humanos em estatísticas que podem ser comercializáveis, né? Então, a crise do capitalismo me parece um elemento central para a gente entender esse momento favorável ao discurso de ódio. Temos também um vetor político, todo o projeto iluminista se encontra em questionamento, né, gente? Aí a democracia representativa é talvez a principal representação do projeto iluminista, né? Ela encontra-se em crise, assim como os partidos, assim como as barreiras de entrada institucionais, né? Ou seja, aquela elite partidária que tendia a eliminar os excessos, a eliminar os divergentes e os outsiders, né? Que, por um lado, elitizavam a política, por outro lado, estabeleciam uma espécie de um cordão sanitário em que as coisas não saíam tanto do controle, né? E outro aspecto importante também é a atomização da esfera pública. A gente discute hoje se a gente tem um espaço efetivo de debate que englobe todo mundo ou se a gente tem microesferas, né? Um professor nosso lá da ECA, o Ciro Marcondes Filho,
compararia a células cancerígenas que se espalham como metástases, né? Microesferas do debate público em que ninguém se ouve, ninguém se comunica, totalmente autorreferentes. Então, essa ideia da atomização da esfera pública aparece em muitos textos que se debruçam sobre esse tema. E, por fim, o aspecto tecnológico, mas, como eu sempre digo, né, sociotécnico, da ascensão das redes sociais, que nos trazem uma mediação empobrecida. Eu acho que isso é importante em relação ao discurso de ódio, tiram todas as nuances, né, do chamado falar na cara, que traz uma corporeidade que às vezes é importante para inibir esses impulsos individuais, né, para a vida social. E outros aspectos, outros ingredientes, a velocidade, essa sobrecarga de informação, os julgamentos sumários que se estabelecem, a gente pode pensar em muitas decorrências da velocidade, né, na vida prática. Alguns momentos-chave, o Jonathan Haidt, que está na moda hoje em dia por causa do Geração Ansiosa, que é um livro interessante, bem interessante, tem sido discutido em muitas escolas, não sei como é que é a discussão aí na Escola Viva. Ele publicou um ensaio, uns 5 anos atrás, para a revista The Atlantic, em que ele vai defender... O ensaio é muito provocativo, né? O Jonathan Haidt tem essa vertente polemista, né? Que, traduzindo, é mais ou menos algo do tipo: porque os 10 últimos anos da cultura norte-americana foram unicamente estúpidos, né? E ele vai ter uma leitura metonímica, né? Em que ele vai sugerir o seguinte: falou, tudo mudou quando surgiu o botão de like. O que o botão de like fez na nossa vida? O botão de like, ele possibilitou a criação de uma nova moeda, que é o engajamento. Então, quanto mais likes você tem, e aí pensando em engajamento de uma forma mais ampla, né? Quanto mais seguidores, quanto mais likes, quanto mais compartilhamentos, quanto mais comentários, mais visível você é, porque os algoritmos, né, as ordens que as redes sociais emitem para serem mostradas para a gente na nossa tela são baseadas no engajamento, né? Enquanto enfim, os algoritmos são segredos industriais, mas a gente sabe que o engajamento é o fator-chave, né? E, por sua vez, o público, ele é decomposto em uma série de comportamentos que a gente vai deixando, dos quais a gente vai deixando rastros, né? Por meio dos cookies, por exemplo, por meio das páginas que a gente acessa, por meio do nosso acesso ao conteúdo recomendado. Tudo isso vai sendo transformado em dados que depois serão comercializados, né? No que a gente chama de datificação, certo? Alguns conceitos que vão surgir, né, nesse sentido. Como tudo pode ser transformado em dados, a gente está sempre sendo vigiado. Então, nesse sentido, a Shoshana Zuboff vai falar em capitalismo de vigilância, o Nick Snirsek vai falar em capitalismo de plataforma. A plataforma é o lugar onde se extrai valor atualmente, né? Isso acho que está bastante evidente. Uma outra bibliografia importante, que é o Evgeny Morozov, vai dizer sobre o solucionismo, né? Como se todos os problemas da vida moderna para o Vale do Silício pudessem ser solucionados por um aplicativo, né? Da entrega de comida ao transporte, da reserva de hotel a encontrar um par romântico, né? E o colonialismo de dados, ou seja, a distribuição desses dados, todo mundo é rastreado, mas as nações subalternizadas do sul global são mais rastreadas, os dados não nos pertencem, né? Então, possivelmente, nós estamos realizando uma conversa aqui, cujo registro vai ficar gravado em um servidor lá nos Estados Unidos, na costa leste ou na costa oeste, na Europa Central, com alguma sorte no Chile, que é o único lugar da América do Sul que tem uma fazenda de servidores do Google, né? Então, os dados não nos pertencem. Essa é uma questão importante para a segurança nacional, para a soberania nacional mesmo, né? Mas o ponto que eu quero enfatizar é o seguinte, finalizando um pouco, né, essa ligação entre o ódio e o capitalismo. O ódio dá dinheiro porque engaja, ou seja, o engajamento é a nova moeda, né? Nos hipnotiza e nos mantém mais tempo nas redes. O importante é isso, né? Assim, o algoritmo, ele não é mau por definição, mas ficou evidente que esse apelo aos baixos instintos, essa mobilização vou falar de alguns afetos que são muito mobilizados, né? Pelo discurso de ódio, o medo, esse sentimento basal,
mas também o ressentimento, o alerta, o pânico, né? Nos mantém mais tempo nas redes. E mais tempo nas redes significa que a gente está mais tempo recebendo anúncios microsegmentados. Uma boa forma da gente entender o que são as plataformas, o que são as redes sociais, é pensar nelas como agências de anúncio, né? Se a gente for pensar, elas não produzem nada, o conteúdo dessas plataformas, diferentemente da mídia tradicional, é produzido pelos próprios usuários, que são vendidos como o público-alvo para quem vai ser exibido os anúncios, certo? Quero trazer aqui um exemplo bem vivo, né? Não sei como é que desceu para vocês de ontem, né? Tivemos até um efeito sonoro aí, hein, para acompanhar a beirada. Mas para mim desceu muito mal. Eu achei que foi um momento visto hoje um daqueles momentos simbólicos de uma crise civilizacional mesmo que a gente está vivendo, né? Mas como o ódio ele engaja. Aqui eu trouxe 2 momentos do Instagram do Pablo Marçal, né? Primeiro momento, pré-debate. Queria que vocês prestassem atenção, ele tem um engajamento absurdo, né? Assim, os vídeos dele são muito vistos. Aqui na casa dos 480 mil, 490 mil, 631 mil, tem um de 1 milhão e assim por diante. Agora aqui depois da cadeirada, né? Explorada por ele a exaustão. 4,1 milhões, 6,3 milhões, 2,8, 6 milhões, 1 milhão e meio, 3,9 milhão. Ou seja, o ódio ele engaja, né? O ódio ele engaja, esse apelo aos baixos instintos, e quem soube colonizar essa forma de engajamento, não vamos aqui fazer falsa simetria, né, gente? Isso tem a esquerda e a direita, mas é muito mais usado e foi trazido como novidade para o debate político pela extrema-direita, não tem dúvida nenhuma, né? Não tem dúvida nenhuma, que soube colonizar esses novos ambientes digitais e entender como é que o jogo estava armado, né? E aí eu queria mostrar um exemplinho do que nós somos para a plataforma. Todo mundo pode fazer essa pequena investigação no seu próprio Instagram, né? Então, cada um pode clicar em perfil e depois clicar nesse sanduichinho aí que fica no canto superior direito. No canto superior direito, você vai clicar em configurações e privacidade. Depois eu deixo a apresentação para cada um de vocês fazer esse teste. Depois, em configurações e privacidade, clique em preferências de anúncios. E aí você vai ver os tópicos de anúncios que os anunciantes podem usar para alcançar você. Então, a Meta, ela disponibiliza para a gente, ainda que precariamente, né, como que as tecnologias nos leem a partir dessa política de vigilância, né, dessa datificação da nossa transformação em dados. Então, aqui vocês veem, por exemplo, eu interajo bastante com hotéis, eu gosto bastante de viajar e gosto de hotéis especificamente, né? Provavelmente gosto bastante da marca Novotel, faz tempo que eu não fico no Novotel, mas devo ter clicado bastante em anúncios deles, né? Chocolate e refrigerante, talvez refrigerante não devesse gostar, mas eu gosto, não me lembro, aí começam os mistérios, né, gente? Não me lembro de ter interagido com nenhuma marca de refrigerante, nem de chocolate, mas a gente sabe, por exemplo, que os termos de uso do sistema de voz da Apple, eles são eles possibilitam, né, para a melhoria do sistema, leia-se aí, né, oferecer mais anúncios personalizados, o compartilhamento com outras tecnologias, né, os termos de uso, de consentimento de uso que a gente assina, eles são muito misteriosos, como a gente sabe. Né? Se a gente parasse para ler, efetivamente, possivelmente a gente saberia que está entregando coisas demais, né? Telefones celulares e assim por diante. Vocês vão ver que essa lista é uma lista quilométrica, né? Quilométrica. Então, quando um anunciante vai buscar alguém para anunciar, ele também coloca, né, de forma inversa, ele vai colocar também ali quais são os interesses e tal, e às vezes você acaba sendo esse público procurado, né? Então, somos dados, montanhas de dados para serem monetizados pelas plataformas, certo? Eu encerraria dizendo que o discurso de ódio, na sua vertente digital, ele causou, em 2016, nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, por conta da eleição do Trump e do Brexit, em 2018 aqui no Brasil, uma avalanche de pesquisas, né, para poder entendê-lo. E eu diria para vocês o seguinte, hoje ele está bem mapeado.
e ele é, inclusive, repetitivo, né? Existem alguns padrões de discurso que, no fim das contas, cobrem praticamente tudo o que se fala na extrema-direita, né? Se você pegar... e às vezes até, na verdade, até numa esquerda populista eles vão aparecer. Se você pegar esses 4 atributos de padrões de discurso, você vai cobrir boa parte da comunicação. Na medição que eu fiz uma medição em grupos de WhatsApp bolsonaristas em 2019, 79% das postagens apresentava uma ou mais das 4 funções básicas apresentadas pela autora Letícia Cesarino, que é uma antropóloga da Federal de Santa Catarina. Tem um trabalho excelente, realmente, digamos assim, de tipologia, de classificação das formas de discurso da extrema-direita, né? Primeiro é a fronteira antagonística amigo-inimigo, sem espaço para meio termos, com a necessidade de você eleger uma nêmesis, de você eleger um opositor que, diferente do adversário, né, o inimigo ele existe para ser aniquilado, né? Não há incongruência entre chamar alguém de inimigo e propugnar sua eliminação, como a gente já viu em muitos momentos aí com líderes populistas de extrema-direita, né? Um segundo atributo é a equivalência líder-povo, essa ideia de que o mais radical até de que o líder é representante do povo, a ideia de representante está em crise, ele é o próprio povo, né? Então, as estratégias de se mostrar popular, de estar junto e no meio e simular essa horizontalidade, respondendo e incentivando os seguidores, né? Táticas típicas dos influenciadores simbolizam essa equivalência líder-povo. Terceiro, mobilização permanente através de ameaça e crise. É muito difícil você ser um seguidor fiel da extrema-direita, porque você está sempre num estado de pânico, né? Eu escrevi um artigo que chama Pedagogia da Ameaça, que para mim digamos assim, a forma de arregimentação dessas tropas mesmo, por meio do ressentimento, do receio de perder alguma coisa, né? Então aquelas postagens, gravíssimo, atenção, compartilha até cair o dedo, é disso que se trata, né? A mobilização através da ameaça da crise, e a deslegitimação de instituições para a produção de um canal midiático exclusivo. Então, a imprensa não presta, a universidade não presta, né? Os sistemas peritos, como a gente fala, a ciência não presta, né? O que presta é o canal exclusivo, essa mediação horizontal, pretensamente horizontal, né? Que os líderes estabelecem com seus seguidores. Por fim, o que dizem se combina ao como dizem, né? A gente pode apontar também 3 vetores principais: a descontextualização, que reúne técnicas como enviesamento, editorialização, falsa equivalência, inversão da acusação, indeterminação de agentes, caricaturização, né? A falácia do espantalho, metáforas. A gente poderia acrescentar aqui também os apelidos, né? Pablo Marçal usa muito esse recurso, né? Formas alternativas de veridição para substituir os sistemas peritos, né? Essa ideia do vídeo como testemunho, dos populares revelando mistérios ocultos, né? Que o sistema não quer deixar ver, o discurso vai um pouco por essa linha, né? E, obviamente, o apelo à emoção. Se a gente lembrar da palavra de 2016 do dicionário Oxford, palavra do ano de 2016, que é pós-verdade, ela vem para descrever um contexto social em que as emoções importam mais do que as razões, novamente, né? A derrocada do projeto iluminista. Então, que emoções, que afetos são esses que são mobilizados? A vitimização, o chamado ação da militância, hipérboles, desumanização, o medo, o ressentimento, né? Eu diria que é um pouco por aí que a coisa se estrutura. Eu vou parando um pouco por aqui, Marília e Alexandre, para a gente poder entabular uma conversa. A parte de cultura da paz eu tenho algumas coisas para dizer também, mas acho que o mais consistente que eu queria trazer com um pouco mais de sistematicidade é isso aí que eu já falei, tá bem? Muito obrigado, Rodrigo. Sua fala foi bastante importante para a gente entender um pouco os problemas, né? O buraco no qual estamos e que é muito complexo a forma como as redes sociais
é muito interessante a forma como você apresentou, que no início havia uma utopia, né? Logo quando você começou a falar, eu pensei na Wikipedia, né? Como a gente vai construindo esse conhecimento em conjunto, como isso democratizaria a informação, né? Como isso daria voz às manifestações dos excluídos, né? Como isso facilitaria a mobilização social em prol das lutas, né? Da melhora para a população. E, de certa forma, um pouco quando você foi falando, e eu vi depois, eu fico em dúvida, assim, até que ponto, né? Mesmo com um algoritmo e tudo mais, como parece, eu tenho essa sensação, tá? E aí me corrija se eu estiver enganado, até que ponto as redes sociais elas estão esvaziando as ruas, no termo assim da possibilidade de mobilização coletiva, né? Você usou um termo, deixa eu ver se eu consigo retomar aqui, que eu achei bastante interessante, que era sobre a atomização da esfera pública, né? Se você puder falar um pouquinho mais sobre isso, sobre como acontece esse processo, né? Essa falsa impressão de que você repostar um story sobre a queimada, você está fazendo alguma coisa sobre isso e que acaba te colocando também num lugar de, de, de congelamento, né? Assim, de você não consegue vislumbrar o que você pode fazer além de repostar, né? Uma mensagem no story. E isso é bastante mobilizante, né? É bastante frustrante para quem espera ou para quem vê essa ferramenta fantástica de possibilidade de mobilização e que ela não se realiza, né? E aí, depois dessa minha pergunta, eu acho que a gente pode fazer assim, né? Uma pergunta e resposta, aí a gente abre para a próxima pergunta. Talvez seja melhor do que fazer aquele modelo de várias perguntas, né? Porque depois, às vezes, fica um pouquinho difícil de retomar. Obrigado, Rodrigo. Imagina, obrigado pela pergunta, Alexandre. Vou ver o que eu consigo articular aqui de resposta, né? Eu acho que uma coisa que ficou faltando eu dizer, e a sua fala me chamou a atenção para isso, é de que essa utopia da democratização, ela também previa uma internet meio que sem donos, né? Com pequenas células, uma infraestrutura que fosse crescendo meio que organicamente no sistema de uma sociedade de redes, né? As redes se materializaram, mas você teve a substituição de um oligopólio, que no caso brasileiro era um oligopólio de 7 famílias, se a gente for pensar nos meios de comunicação tradicionais, né? Família Marinho, família Saad da Bandeirantes, o Silvio Santos e a sua família, a família Tivita, da Editora Abril, né? Família Bloch, da extinta TV Manchete, etc. e tal. Enfim, esses grupos, digamos, mais paroquiais, né? Por um outro oligopólio, e esse oligopólio mais, eu diria, poderoso ainda, porque ele é transnacional, né? Formado pela sigla GAFAM, né? Google, Amazon, Facebook, né? Hoje Meta, Apple e Microsoft. Então, pouquíssima coisa sai fora dessas 5 megacorporações, né? Então, também do ponto de vista infraestrutural, houve essa captura das infraestruturas mesmo pelos gigantes capitalistas, né? Hoje simbolizados pelas big techs. Em relação ao esvaziamento das ruas, né, Alexandre, eu acho que, assim, mais do que isso, porque as ruas estão cheias de vez em quando, né? Você vê aí, a gente teve, acho que de 2013 para cá, muitas manifestações massivas, incorporando uma população que antes não era politizada, que é a população mais à direita, né? Então, aquela bagunça que foi 2013, ainda um pouco misteriosa, tem muito debate na literatura sobre qual foi o disparador daquilo, né? Se foi só uma insatisfação com a vida urbana ou se foi já uma emergência mesmo de uma nova direita, que depois virou extrema direita, né? Mas o fato é que se habilitou um novo ator político que leva uma outra forma de fazer política, né? Diferente da tradicional. O que eu quero dizer com isso? A ação política tradicional, a militância tradicional, ela é muito difícil, porque supõe você participar de uma vida partidária, ou de um CA, de um DCE, que seja, enfim.
e você tem que estar, de alguma forma, disponível para o contraditório, você tem que estar disponível a ser vencido muitas vezes, a fazer alianças, ou seja, é um aprendizado a política, né? A política dessa militância mais tradicional, ela é difícil e é um aprendizado. As ruas, elas são uma decorrência, eu acho que elas são parte, digamos, orgânica, né, de um processo que é mais amplo, né, de politização. Ao passo que o que a gente vê hoje, que talvez a gente possa chamar de uma politização despolitizada, é esse uso mais tópico das ruas, né, que é um uso que emula um pouco essa coisa das flash mobs do digital, né? Basta a gente ir lá e levar um boneco do Pichuleco para derrubar o Alexandre de Moraes, para colocar o Lula na cadeia, para derrubar uma presidente, uma manifestação guiada pela desinformação, muitas vezes, né? Eu gosto sempre de relembrar. Eu acho uma imagem triste, né? Muita gente dá risada, mas eu acho uma imagem triste. Aquele 7 de setembro de 2021, em que você tem uma série de caminhoneiros que estavam acampados em Brasília e eles começam a chorar, assim, maravilhados, porque eles recebem no WhatsApp que o Bolsonaro decretou estado de sítio, né? Então, eu vejo isso como uma politização despolitizada. Eu acho que é um pouco mais por aí essa inauguração, né? Numa lógica binária de time de futebol, tal Fla-Flu, né? Essa pouquíssima abertura ao dissenso, pouquíssima abertura à formação de alianças, essa ideia de que a democracia é a ditadura da maioria, que é uma ideia falsa, né? Os freios e contrapesos existem para isso, existem para garantir os direitos das minorias também. Não sei se faz sentido isso que eu estou dizendo. O que você acha? Faz bastante, foi bastante esclarecedor, obrigado. Ó, temos uma mão levantada aqui para uma fala, que bom. Pessoal, levantem a mão quem quiser falar, porque a gente marca aqui, vai automaticamente vendo a lista de inscrição e a gente vai abrindo aqui para as falas, por favor. Não vamos perder essa oportunidade de perguntar. Só uma coisa, só um comentário rápido, Alexandre. Tem também uma pergunta aqui no chat, tá? Tá bom. E aí a pergunta no chat, a pessoa fez antes, né? Marcel, você quer fazer a pergunta ou você quer que eu leia a pergunta? Oi, boa noite. Posso fazer, sim. Tá bom. Não, é que eu estava ouvindo o Rodrigo falar e ligando muito a questão do ódio à extrema-direita. E aí a minha pergunta é no sentido de que quando a gente vê que os discursos de ódio do Irã e dos grupos terroristas financiados pelo Irã, eles reverberam na esquerda no mundo inteiro. Então, como você explica isso? Eu acho que não é uma questão de direita ou esquerda. Como que esse discurso de ódio hoje está presente na esquerda do mundo inteiro e que me assusta muito? Parece que a humanidade virou de cabeça para baixo, com muita gente apoiando um discurso de ódio de terroristas. Boa noite, Marcel. Eu acho que você tem razão, cara. Eu vou te dar 2 exemplos que têm mexido muito comigo, assim. Primeiro exemplo imediato de ontem, assim, né? Eu tenho tido muita dificuldade para dar risada dos memes de cadeira, né? Eu acho que o que aconteceu ontem foi, assim, um símbolo de como a gente está mergulhado numa barbárie e os memes normalizando essa barbárie, né? E a gente sabe que muitas vezes quem está comemorando as cadeiradas, a minha bolha é uma bolha de esquerda e está em polvorosa hoje, né? Cadeira antifascista, essas coisas todas aí, né? E isso é um elemento que eu queria trazer. O outro é um pouco da minha experiência atual na USP, na Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, em que eu estou ali na linha de frente da moradia estudantil, por exemplo, dos processos de atribuição de bolsa permanência, né? Ou seja, lidando com questões que são difíceis e muitas vezes tentando diálogo com o movimento estudantil. E eu vejo muito isso que você está mencionando, né? Esse discurso de ódio, essas formas que eu vou até usar um termo que o Muniz Sodré ele traz no livro dele, né? A incivilidade. Eu acho que a gente vive uma crise de civilidade, realmente. Então,
muitas discussões com o movimento estudantil, sobretudo no online, tá? Por isso que eu falo da mediação empobrecida do online, né? Sobretudo no online, degenera em xingamento, em crime contra a honra, às vezes, sabe? De acusar funcionário, e eu sou funcionário de corrupção ou de violência, enfim, como se não houvesse qualquer espelhamento no mundo real, né, em relação, não houvesse responsabilidade para esse tipo de acusação. Então, eu acho que a gente vive um momento complicado, que talvez a minha divergência com você seja o seguinte: eu acho que a gente tem bons elementos para dizer que quem trouxe essas novas táticas para o mainstream foram esses novos atores da extrema-direita. Eles foram mais rápidos e souberam colonizar esse espaço, né? Mas, de fato, hoje isso está amplamente espalhado, né? E redunda, eu acho, numa crise de civilidade mesmo. As pessoas estão muito embrutecidas, é muito difícil você estabelecer qualquer tipo de diálogo com o diferente sem que isso degringole em algum grau de violência simbólica ou mesmo física, né? Eu acho que a gente está num momento mesmo de uma crise civilizacional, cara. Não sei se você concordaria com isso. Mas assim, eu discordo que é uma questão de extrema-direita. Eu acho que não é questão de extrema-direita. Eu acho que são extremistas em geral. E eu me assusto muito mais com a extrema-esquerda do que com a extrema-direita. Até porque eu sou judeu, eu sou vítima da extrema-esquerda hoje em dia. Eu não sou nem direita nem esquerda, não sou apartidário, não gosto de político nenhum, mas me assusta muito a extrema-esquerda no mundo inteiro. Como judeu, parece que eu estou vivendo o período pré-Segunda Guerra. Eu nunca achei que ia acontecer de novo. É um momento difícil mesmo. Obrigado pela sua fala, viu, Marcel, pelo seu testemunho também. Obrigado. Bom, gente, agora a próxima fala é do Matheus. Por favor, Matheus. Beleza. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Boa noite. Eu sou Matheus, sou presidente do Grêmio da Viva, sou militante do Movimento por uma Escola Popular, e faço parte aí do movimento estudantil. Tive presente aí na luta no CRUSP em relação à questão das grades, mas enfim, minha fala vai em outro sentido, né? Você fala uma questão de crise civilizacional. Eu penso em um momento de recrudescimento da luta de classes, assim. As forças repressivas da burguesia estão cada vez atuando mais no sentido de reprimir as atuações da classe trabalhadora, né? E pensando um pouco nas propostas de militarização da GCM, no aumento da repressão da PM, como no caso da Operação Escudo na Baixada Santista, que foram mortas diversas pessoas pela PM sem motivo, né? Mas pensando também na questão do ambiente escolar, o projeto de educação aqui em São Paulo, agora principalmente com o governo Tarcísio, mas também com o governo Nunes, né? Tem a questão muito séria da militarização das escolas, que foi um projeto que foi aprovado na Lesp de forma ridícula, assim, com uma votação a toque de caixa e reprimindo, inclusive, os estudantes que estavam presentes no dia da votação lá, e depois com um plebiscito que também foi pífio nas escolas, porque enquanto a PM rondava as escolas para assediar os estudantes, assediar os professores, assediar a comunidade escolar a votar a favor do projeto da militarização das escolas, também funcionava de forma a criminalizar o movimento estudantil que é lá para dialogar com a comunidade escolar, né? Enfim, aí agora o projeto foi declarado inconstitucional pelo desembargador e vai subir para o STF, mas ainda tem chance de voltar. E apesar de talvez não ser colocado em prática no estado de São Paulo, o projeto tem sido levado a cabo em diversos outros estados, junto com projetos de privatização das escolas, né? Ali pensando no Amazonas, no Paraná, em Minas, na Bahia, em São Paulo, claro. E aí a minha pergunta vai mais no sentido de pensar como esse tipo de projeto, como esse momento de aumento da repressão das forças burguesas
pode reverberar na questão dos ataques de ódio dentro do ambiente escolar. Legal, Matheus. Você fala muitas coisas importantes, cara. Essa questão das grades, né, no CRUSP, para quem não acompanha, tem uma polêmica importante que é a Pró-Reitoria, da qual eu faço parte, está tentando colocar portões em cada bloco, né, Matheus, do conjunto residencial da USP. E é realmente uma ação ambígua, né, porque pode ser vista como um cerceamento, é uma leitura lícita, né? Por outro lado, a gente teve na semana passada mesmo uma ocorrência de estupro dentro do conjunto residencial. Então, assim, é uma situação que a gente vivencia com muita inquietação e colocando uma forma de, como é que eu vou dizer assim, de interdição do diálogo. Acho que tranquilo, sem problema nenhum você discordar, cara. Eu mesmo não sei com o que eu concordo nesse momento. Acho que é uma situação muito ambígua e que, infelizmente, a gente não consegue avançar porque não há terreno para o diálogo, né? De como que a gente vai... Não vejo, nesse momento, terreno para o diálogo. Acho que a discussão foi interrompida de uma forma violenta com a ocupação dos blocos, né? Essa é a minha visão, porque tive companheiros que foram agredidos, enfim. Mas acho que esse é um sintoma de um problema mais amplo, né? Um problema mais amplo. E eu te falo de um lugar de alguma proximidade, eu acho, com os estudantes, né? Cara, esse lance da luta de classes, eu não sei, você fala várias coisas importantes aí, mas eu acho que a classe trabalhadora, o trabalho está em crise, né? A ideia de classe trabalhadora também eu acho uma ideia em crise. Tem um relatório interessante da Fundação Perseu Abramo, de 2017, uma fundação ligada ao PT. Quando o Haddad perdeu a eleição aqui no primeiro turno para o Dória, né, um liberal assim de carteirinha, né, diplomado e de carteirinha, perdeu com o voto da periferia, a Fundação Perseu Abramo foi tentar entender o porquê as pessoas votaram no Dória, né? E o que eles descobriram é que, para as pessoas de periferia, o inimigo não é a burguesia, né? O inimigo não é o empresário, o inimigo é o Estado, que cobra imposto, o Estado que rouba, né? Esse é o discurso, né? Rouba o pão ganho com o suor do trabalho, né? Se você ouvir, por exemplo, os motoristas de Uber, é uma classe que não aceita nenhum tipo de regulamentação, nem mesmo a tentativa de você regulamentar minimamente, né, dar mínimos direitos e deveres também, né, porque você precisa pagar um pouco da previdência social para obter esses deveres, encontrou algum eco na categoria, eles são contra a regulamentação. Então, eu acho que eu tenho trabalhado um pouco com essa ideia, né, de que a gente precisa buscar um novo universal, entender melhor o que é o trabalho, enfim, eu acho que essa análise tão direta assim da luta de classes, transpor a ideia ainda de classe trabalhadora tendo como visto um operariado ou um assalariado, ela está bastante em xeque mesmo, né? Com relação às escolas cívico-militares, eu acho que também é isso, né? É uma resposta apressada, que talvez esteja falando do Padre Nosso para o vigário, né? É uma proposta extrapedagógica, ela não está presente em nenhum tipo de teoria pedagógica, ela não é uma metodologia de ensino, basicamente você está pondo, meu entendimento é esse, né? Professores como professores, porque você não consegue separar gestão e pedagogia, toda ação, aprendi isso com a Maura, hein? Vou colocar você aqui no jogo, Maura, toda ação de gestão é uma ação pedagógica também, então a gente não consegue separar de um lado os professores, do outro lado os gestores, todo mundo ensina na escola, né? Do porteiro à direção da escola, né? Então toda ação de gestão é uma ação pedagógica também. E a proposta, basicamente, se a gente for traduzir, é colocar profissionais, né, como profissionais do ensino, bombeiros e policiais militares aposentados. Eu realmente não vejo como é que isso pode dar certo. Entendo que isso é uma forma de você, talvez aí a gente concorde, em algum ponto a gente tem que concordar, né, Matheus? Uma forma de disciplinar os corpos, sobretudo da periferia, né? Os lugares em que isso vai ser instalado são os lugares em que você tem talvez as pessoas que mais precisem de acolhimento e menos de disciplinarização, e os policiais com salário maior que os professores, exatamente, né?
muitas vezes, o negócio é tão embaixo, assim, né, que muitas vezes essas escolas são instaladas sem previsão orçamentária e elas serão sustentadas pelas chamadas emendas PIX, né? Ou seja, você tem toda uma rede aí com clientelismo do Congresso, né? Que hoje já manda em quase 1/4 do orçamento disponível, que não é custeio, né? Que não é verba carimbada, já manda em quase 1/4 do orçamento disponível para o gasto. Então, eu acho que sim, que é uma solução que é isso, né? Falsa. Você tem um problema que é muito, muito premente, que é o problema da violência, da indisciplina, da incivilidade, e a solução falsa, simplista e errada é você tentar disciplinar mais, né? Você tentar restringir mais as liberdades de quem sempre foi discriminado e restringido. Acho que é isso. Obrigado, viu, Matheus? Obrigado, Rodrigo. O próximo inscrito agora é o Antônio. Pode falar, Antônio. Boa noite a todos. Muito obrigado, Rodrigo. Uma explicação excelente e bastante atual. Obrigado. E eu fiquei pensando aqui sobre tudo que você disse e eu queria, em primeiro lugar, contextualizar duas situações interessantes que eu tenho me deparado ultimamente. Quando você falou do Brexit, houve um estudo e esse estudo comprovou no Brexit que aonde existia, que se discutia a questão da imigração, aonde você tinha mais imigrantes, a votação foi para que a Inglaterra permanecesse na União Europeia. E nos estados onde você tinha menos imigrantes, e, portanto, era a situação extremamente oposta que toda essa extrema-direita pregava, que os imigrantes, enfim, né, toda aquela islamofobia, etc, 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 foi onde teve mais voto pela saída do Brexit. E, assim, uma situação que, a meu ver, é uma clara ignorância de quem é teu vizinho e com quem você convive na sua comunidade. Então, isso chamou muito a minha atenção. E, por outro lado, o que acontece? Eu, em termos de experiência de vida, eu passei por uma que me transformou completamente. Foi o dia que eu pisei num campo de concentração para fazer uma visita. E eu não sei quem de vocês já teve essa experiência, mas no meu caso eu não saí de lá a mesma pessoa. E a partir disso eu comecei a tentar entender o que leva alguém a fazer o que fez. E cheguei num nome que se chama Carl Schmitt, Sim. Jurista do nazismo. Então, que exatamente bate com tudo que você falou sobre o discurso prevalecente nas redes sociais. E ele criou o que eles chamavam de direito penal do inimigo. O que era o direito penal do inimigo? Você nomina o inimigo. 2, você segrega o inimigo. 3, você desumaniza o inimigo. E o quarto e último passo, você elimina o inimigo. Se você olhar tudo que foi feito com os grupos perseguidos pela Alemanha nazista, segue à risca todo esse ponto. Uma outra obra desse mesmo jurista, aliás, a primeira delas, se chama A Ditadura, e que ele dizia a República de Weimar era uma república fraca e que precisava da figura de um ditador. E esse ditador era a pessoa que ia conduzir toda a sociedade, porque ele personifica a vontade popular. O discurso, e aí eu trago as minhas perguntas agora para você. 1, discursos que temos nas redes são discursos contra a democracia em essência. 2, democracia está numa crise, está enfrentando uma crise agora muito grande, porque é um sistema que exige uma participação e uma inteligência muito maior que a maioria das pessoas tem para entregar, tanto nos cargos de direção, quanto nós aqui na parte de baixo, tentando escolher alguém para nos ajudar na vida. Não sei se em algum momento a gente adotou uma postura de consumidor, espectador passivo, enfim, eu só tenho direitos, não tenho deveres, eu não sei, mas queria entender como você vê essa mudança de uma democracia para uma autocracia, até porque, considerando tudo que aconteceu na Alemanha, há 1 ou 2 semanas atrás, o partido de extrema-direita
que basicamente é um partido nazista sem o nome de nazista, acabou de vencer em 2 estados lá as eleições. Então, certo que, para variar, são 2 estados sem representação, são estados menores, mas venceram, vão incomodar, vão trazer esse discurso de desinformação para dentro da sociedade. Então, assim, colocando muito claramente essa parte. A terceira e última pergunta, ela é bem pessoal no sentido de que as redes sociais entram na sua casa querendo você ou não. E você tem que educar teu filho. E uma coisa que eu falo muito com a minha esposa aqui em casa é o seguinte, é uma concorrência desleal, porque por mais que você tente ao máximo educar teu filho, ensinar ele que aquecimento global não é algo que eu acho que pode acontecer ou que um ar-condicionado resolve, que é um conceito e uma realidade definida pela física e pela ciência, como que eu posso educar meu filho apesar de ter tudo contra? Porque não adianta você simplesmente desligar tudo, cortar energia elétrica a partir de certo horário, colocar family link, etc. Porque eles aprendem sempre de uma maneira ou de outra. Sim. Inclusive, se você tem filhos, eu não sei o que você faz a respeito também. Fica Tem uma duas. parte aí, se você puder elaborar. Tá Desculpa, bom. um pouquinho demais, mas muito obrigado. Tá bom, vou começar de trás para frente aqui, começar pelo mais pessoal. Então, eu tenho 2 filhas, uma de 6, uma de 9. Elas estão lá na sala assistindo TV nesse momento, enquanto eu estou com vocês. Então, assim, você já vê que eu não sou um grande exemplo, mas eu tento, digamos, eu sou um cara pró-regulação, tá? Em todas as esferas da vida, porque eu acho que a vida em sociedade, pensando no Durkheim, né? Ele faz uma descrição, mas eu acho que é uma descrição que eu aceito como uma decorrência da vida em sociedade. O ser social ele vai ser sempre uma parcela diminuída do ser individual. Então tem uma carga de repressão, de regulação, senão a gente não consegue viver junto, não consegue manter o laço social, né? Então eu sou a favor de regulação de redes sociais, sou a favor de disciplinar, a gente estuda, né, em educação midiática, uma competência em relação às mídias, a maturidade, que basicamente é você saber quando ligar e desligar. E se nem a gente tem, porque isso aqui, né, Antônio, é tão aditivo. Eu tenho um problema com o Reels do Instagram. Às vezes, quando eu vejo, já estou 15 minutos passando de vídeo em vídeo ali, desperdiçando a minha vida, entendeu? Porque é um negócio que realmente ele captura você, né? Um behaviorismo muito radical mesmo. Então, imagina uma criança, né? Acho que o Jonathan Haidt endereça muito bem esses assuntos no Geração Ansiosa. Então, aqui, o que eu tento fazer? Rede social, jamais, uma de 6 e uma de 9, né? Não sei quando que eu vou dar acesso, assim, eu temo esse dia, né? Acho que rede social não tem condição. YouTube, nem o YouTube Kids, eu acho um desastre, porque você pode até começar vendo alguma coisinha leve, mas o grande problema do YouTube são os recomendados, né? Que é o tal do algoritmo, né, gente? E tem estudos específicos do YouTube que falam, por exemplo, sobre polarização política, que vão mostrar que os recomendados vão tender a recomendar para o usuário conteúdos sempre mais e mais radicais, né, de um determinado tópico. E eu já testemunhei isso aqui em casa, de tipo começar assistindo Peppa e tá assistindo sei lá o quê, entendeu? Então não também. E tempo de tela, né? Meu celular é para joguinhos, a Clara gosta de jogar, a Clara é de 6, né? Gosta de jogar uma Palavras Cruzadas, a Luísa gosta de um RPG chamado Toca Life World, 20 minutos por dia. Não sei nem se é muito ou não sei se eu sou um exemplo, mas eu tento fazer esse controle aí também, né? Considerando que esse tempo de tela também é importante para eu poder desenvolver minhas atividades, né? Não sei, agora indo para o mais geral, não sei, cara, se são discursos essencialmente contra a democracia, né? Acho que a gente pinta um panorama sombrio das redes sociais, mas a gente tem uma multitude de discursos em circulação. E acho que, essencialmente, os significados eles estão em disputa. Eles estão em disputa, né? Tanto que as eleições são cada vez mais apertadas.
né? Tudo bem, você tem talvez um fenômeno mundial de substituição de uma centro-direita por uma direita mais extremada. E acho que também no mundo todo o centro do debate gravitou para a direita, né? Então, assim, não dá para você opor, esse é o meu entendimento, a minha leitura das coisas, o PT, que é um partido de centro-esquerda, assim, com muita generosidade, a gente pode chamar de centro-esquerda, e o que é o PL hoje, né? Que para mim é um partido de extrema-direita. Não dá para dizer que você está falando de dois polos que são antagonísticos em termos ideológicos. Eu acho que não, acho que o debate gravitou para a direita. Mas, de todo modo, são eleições sempre parelhas, né? Tem uma tese que eu acho interessante também, que é a da calcificação, da polarização, que as sociedades não apenas estão polarizadas, mas elas estão calcificadas, ou seja, tem cada vez menos gente aberta a mudar de opinião. Isso eu acho, assim, alarmante, né? Por conta da estruturação dessas bolhas, realmente. E vejo com muita tristeza esse simplismo anti-intelectual que você menciona, né? Por exemplo, o Brexit, mobilizando ressentimentos por pessoas que tiveram uma derrocada na qualidade de vida mesmo, né? Dentro dessa lógica, aí você citou o Carl Schmitt, né? Tem uma cadeiazinha, o Carl Schmitt é um dos caras que a Chantal Mouffe e o Ernesto Laclau usaram para construir a teoria populista deles, e que a Letícia Cesarino, que eu citei aqui, se inspirou. Então tem uma cadeia, né? Assim, então tem Carl Schmitt aí nessas ideias que eu apresentei, com certeza, né? Mas eu estava falando dessa necessidade, né? Você botar a culpa no imigrante estrangeiro e não em um sistema que colapsou. O estado de bem-estar social na Europa, ele colapsou, e no Reino Unido colapsou mais cedo. A Margaret Thatcher desmontou tudo isso, né? Esse sistema de garantias que existiam antes já não funciona mais, porque você teve uma transição da pirâmide demográfica, muito mais aposentado do que gente no mercado de trabalho chegando, né? Mas é um simplismo anti-intelectual e que mobiliza mais você dar uma concretude, uma cara a um inimigo que deve ser aniquilado porque ele é menos humano que a gente, né? Ele é o outro, ele é o bárbaro, né? Um pouco por aí, eu acho. Devo ter deixado coisas de fora, mas foi o que eu consegui anotar aqui, tá, Antônio? Não, tá ótimo. Muito obrigado, viu? Imagina, obrigado a você. Obrigado, Antônio. Obrigado, Rodrigo. Agora, a próxima inscrita é a Kátia. Por favor, Kátia. Obrigada, Alexandre. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Boa noite, Kátia. Rodrigo, eu queria voltar numa parte da sua apresentação, num dos slides que você mostrou, quando você fala das estratégias discursivas, né? Sim. E achei bom, assim, porque foi a primeira vez que eu vi explicadinho uma coisa que a gente vai vendo acontecer, assim, a gente não sabe... Enfim, eu acho que você trouxe muita luz, assim, para a gente entender como é que funcionam essas estratégias nas redes sociais, né? Então, quando você vai falando dessa coisa de descontextualizar, depois de criar formas alternativas lá né, das verdades, apelar para a emoção, enfim. E aí eu fico pensando assim, como é que a gente se protege disso, né? Na medida em que a gente sabe que hoje tem uma grande parcela das pessoas que a única fonte de informação é por meio das redes sociais, né? Uhum. Acho que quando a gente pensa os adolescentes também, acho que ficam bastante vulneráveis a isso. Toda essa polêmica que teve aí em torno do X também, quer dizer, o caminho é a regulação, o que você pensa disso? Se você pudesse falar um pouquinho. Posso, obrigado pela pergunta. Tradicionalmente, né, a gente fala que o problema da desinformação, vou até tirar um pouco, tá, Kátia, do espectro político, mas vamos pensar no problema da desinformação como um todo, incluindo aí notícias falsas, enviesamento, de toda a ordem, né, não apenas política, mas contra a saúde pública, de discursos racistas. Vamos pensar aí em coisas que efetivamente são crime e que às vezes aparecem nas redes sociais, né? Você pode trabalhar do ponto de vista do mercado. Por exemplo, o Sleeping Giants é uma iniciativa que visa desmonetizar os perfis que propagam desinformação. Eles falam, olha,
Itaú, você sabia que está aparecendo banner seu no site tal e tal que diz que a vacina da Covid vai fazer você virar jacaré? Então, o mercado é uma possibilidade de você buscar um ordenamento, né, desse universo. Você tem a questão legal, você pode fazer uma lei que restrinja a publicação de fake news e definir o que é fake news, o que eu acho bastante problemático. A gente tem isso no Brasil em período eleitoral já, e acho que, embora reconheça, né, que a ação do Alexandre de Moraes teve uma importância em 2022, a gente sabe que ela foi bastante discricionária, né? Então, no fim das contas, você acaba deixando na mão de um juiz o entendimento do que é verdade ou mentira, do que pode ser publicado e do que não pode, né? Você tem a educação, então aí seria atacar no polo da recepção e não tanto no polo da produção, né? E, por fim, você pode atacar na tecnologia, onde entra a regulação. Eu acho que o caminho mais efetivo é por aí. Eu vou só contar uma historinha que, para mim, foi quando eu entendi o que aconteceu, para mim foi muito importante. Em 2015, o Facebook mudou o algoritmo dele, né? Assim, mudou o que preferencialmente aparecia nas nossas páginas. A alegação do Mark Zuckerberg... O algoritmo muda sempre, mas tem algumas mudanças que são muito sensíveis, né? São muito radicais. Zuckerberg falou o seguinte: olha, nós queremos que o Facebook seja uma plataforma em que as pessoas estejam mais conectadas com pessoas do que com marcas. Sempre lembrando, né? Redes sociais andam junto com o dinheiro. O que ele queria com isso? Ele queria rebaixar o alcance das marcas para que, caso elas quisessem ser vistas, elas tivessem que pagar. Aí surgiu, ou foi magnificado, o modelo de negócio de impulsionamento de conteúdo, né, que é também uma outra forma deles ganharem de dinheiro. O que aconteceu quando eles fizeram esse rebaixamento das marcas? Entre elas, marcas jornalísticas. Tá? Então, foi uma época que, assim, a Maura talvez se lembre disso, a audiência dos veículos jornalísticos no Facebook caiu a zero, praticamente. Sabe? Assim, e de um dia para o outro, né? Começaram a acender os perfis profissionais, os perfis pessoais. E eu te pergunto, quais foram os perfis pessoais que mais tiveram impulso nesse momento? Foram aqueles que já sabiam dialogar com essas estratégias de engajamento. Então, muitos políticos de extrema-direita ganharam muitos seguidores nessa época. Né? Foi nessa época que as redes do Bolsonaro passaram a bombar, enfim, porque eles já sabiam jogar esse jogo. Então, o algoritmo, ele... tem uma frase que eu gosto muito, né? Algoritmo é opinião em código, certo? É uma opinião do que vai aparecer para você e do que não vai aparecer. E isso, se você quiser, você muda de acordo com... e aí a defesa que eu faço é isso, né? De acordo com parâmetros de civilidade, de acordo com algum grau de regulação, enfim. O projeto de lei 2630, erroneamente chamado de PL das fake news, eu acho que ele vale a pena a leitura, sabe? Ele é um projeto que visa... que ele foi enterrado pelo Arthur Lira, né? Mas ele visa fazer uma regulação tentando coibir pelo menos o conteúdo criminoso, tá? Então, algumas coisas eu mencionei, né? Ataques contra a democracia, ataques à saúde pública, pensando um pouco na pandemia, crimes de ódio, LGBTfobia, racismo, etc. e tal. E de que maneira? Com um controle estatal? Não. Com o que a gente chama de autorregulação regulada. Então, a sociedade estabelece parâmetros, quem faz a regulação são as redes sociais, mas elas têm o que a gente chama de dever de cuidado, ou seja, uma postura ativa para monitorar os conteúdos, o que não existe hoje, tá? O que não existe hoje. E a prestação de contas. Então, elas produzem um relatório semestral mostrando o que fizeram e o que deixaram de fazer. A partir da análise desse relatório, uma agência ou algum outro organismo público não estatal, certo? Ou seja, com um board composto por membros da sociedade civil, vai decidir se a regulação está sendo bem feita ou não. Então, é o que a gente... uma corregulação ou autorregulação regulada. Eu acho que isso seria o mais essencial. Educação, bom, sou professor, né? Mas a gente sabe que
é no longo prazo, a gente sabe que é isso, né? O Antônio mencionou, é uma luta desigual hoje em dia, né? Nós estamos prometendo um tipo de prazer que eu acho maravilhoso, né? O prazer de aprender é uma coisa espetacular. Até arrepio quando eu falo isso, assim, porque é muito bom aprender. Só que é uma coisa que exige muito esforço. Pensar é muito difícil, né? Assim, ela exige uma mobilização intensa. A descarga de dopamina das redes sociais só exige você estar presente ali por 15 segundos, né? Então, assim, é uma competição. Nós estamos jogando na casa do adversário, para usar uma metáfora futebolística, né? Então, eu acho que a educação, eu já fui mais otimista em relação aos efeitos possíveis dela, assim. Acho que a gente deve... É um problema complexo com soluções multifatoriais também, mas se eu tivesse que apostar as fichas em alguma coisa, seria mais na tecnologia do que na regulação da tecnologia do que em outros fatores. Obrigado, Rodrigo. Infelizmente, a gente já está quase chegando ao fim, já são 8h15. Mas podemos estender um pouco mais aí, a conversa está ótima aí. Eu também gosto dessa ideia. Se vocês estiverem gostando também, porque às vezes não estou agradando, é melhor cortar mesmo, entendeu? Eu tenho uma lista de perguntas aqui, para além das que já foram feitas, e a gente tem 2 inscritos ainda, que é o Gianluca e a Bruna, e aí eu acho que a gente encerra as inscrições, e dependendo de como for aí, do que o Francisco achar, e a Marília, a gente pode ficar mais um pouquinho. Vamos lá. Então, Gianluca, por favor, com você a pergunta. Oi, boa noite. Eu sou o Gianluca. Eu tô sem a câmera, perdão, eu quebrei ela. Eu sou do Grêmio Estudantil, também faço parte do movimento pela Escola Popular, junto com o Matheus, sou militante. Eu, na verdade, mudando um pouco de assunto, que eu queria realmente aproveitar para fazer essa pergunta, mas era sobre... Na verdade, mês passado ocorreu um caso sobre as escolas, assim, sobre como combater esse, como posso dizer, o preconceito assim na escola no geral e tudo mais, porque a gente teve na Escola Viva algumas questões do ensino médio que, enfim, envolvendo transfobia e também envolvendo elitismo, enfim. E mês passado ocorreu um caso na Escola Bandeirantes. Sim. Que um aluno ele se suicidou. Ele era LGBT, ele era negro, ele era bolsista. E aí, enfim, a gente tava, eu e o Matheus, a gente estava discutindo sobre isso e uma coisa que não foi dita é que a gente ficou sabendo, porque a gente conhece gente do Bandeirantes, é que esse caso foi encobrido pela escola e não houve posicionamento, enfim. E houve até uma manifestação, né? Eu não sei se você ficou sabendo, mas teve também uma manifestação pelo estudante que se matou, enfim. E aí eu queria saber se não sei, aqui a pergunta que eu tinha escrito é o que essa neutralidade das escolas, elas, como essa neutralidade pode ser combatida nas escolas, porque realmente houve uma neutralidade por parte das escolas, e enfim, não foi noticiado que houve essa neutralidade, e como isso pode ser combatido, como os alunos você acha que eles podem combater, e o que pode ser feito para isso? A gente pode fazer alguma coisa a respeito? Enfim, e também teve um caso na escola da Zona Norte, numa escola da Zona Norte, agora não me vem o nome, uma escola da Zona Norte estadual, tudo mais, um aluno trans também, ele se matou, e enfim, nem foi noticiado, esse tipo de coisa. Então acontece
acontece bastante, mas tem muito uma neutralidade, e, enfim, isso é uma coisa que a gente tem percebido que acho que é importante colocar em pauta, né? Com certeza. Obrigado, Gianluca. Cara, uma coisa que um professor me disse uma vez, eu levei para minha vida, foi o seguinte: toda vez que disserem para você que só tem um jeito de fazer uma coisa, eles estão mentindo, né? Então, eu acho que sempre tem um jeito, acho que sempre é possível fazer alguma coisa. Primeiro, eu começaria a minha reflexão sobre possibilidade de ação, sempre é possível, né? E eu acho que você está trazendo assuntos que são importantíssimos. A questão do suicídio, esse suicídio do Bandeirantes, ele é tão complicado, né, cara? O suicídio, ele é tão multifatorial, e eu tenho um pouco de reserva de tentar tratá-lo como uma causa única, né? Eu, particularmente, fiquei muito incomodado com a matéria da revista Piauí, que é uma revista que eu adoro, mas eu achei que ali você teve uma narrativa, né? Uma narrativa, eu não gosto dessa palavra também, porque acho que ela tá desgastada, né? Mas acho que você teve um processo de edição ali, né, simplificador da história, né? No sentido de culpabilizar o Bandeirantes. Eu não tenho nenhum tipo de simpatia pelo Bandeirantes, assim, o sistema lá não me agrada, eu não gosto de escolas que incentivam a competição em um grau tão elevado, né? Mas, ao mesmo tempo, Gianluca, eu reconheço que tem esforços sendo realizados, né? Então, assim, se a gente for olhar o filme, não a fotografia, até bem pouco tempo atrás, essas questões relativas a preconceito étnico-racial, preconceito de classe, talvez a transfobia já existisse, mas, enfim, essas outras questões, elas estavam encobertas pelo simples fato de que as escolas de elite não tinham qualquer tipo de diversidade, né? Então, no momento em que você traz bolsistas, e eu vejo isso como um movimento muito interessante, muito importante, você vai ter um aumento mesmo das ocorrências de racismo e de preconceito, porque isso é estrutural, né? O racismo é estrutural, a transfobia é estrutural, e acho que uma primeira medida, assim, também, né, o que pode ser feito é olhar mesmo para... e aí é preciso, eu acredito que uma transformação holística, né, que eu acho que é como a Escola Viva trabalha. Eu fui consultor de comunicação do Vera por 3 anos, do Vera Cruz, eu admiro o trabalho que eles realizam ali, também sofrem muito com esse trabalho, né? Mas holístico no que eu digo, Gianluca, assim, é de buscar uma parceria e uma cobrança, se for o caso, né? No sentido da transformação curricular, da formação de professores, da movimentação da escola para uma gestão que seja mais democrática, para as duas palavrinhas, né, que a gente está aprendendo a conjugar lá na USP, não apenas para a inclusão, mas para o pertencimento, né? Então, esses alunos que às vezes estão incluídos, eles são chamados para festas na escola, eles participam das associações, né? Como é que é? Vou pensar numa reflexão que talvez vocês possam fazer aí. Como é que é o Grêmio em termos de diversidade? Os alunos bolsistas estão inseridos, né? Eles se sentem acolhidos, eles são parte da comunidade. Isso é muito difícil, né, de acontecer. Então, acho que uma primeira providência é essa, assim. É um problema muito complexo, como são complexas as questões sociais, e assim, por mais que seja doloroso, eu acho que é uma dor necessária mesmo, né? Porque a nossa sociedade é uma sociedade desigual, e acho que experimentar essa desigualdade dentro do ambiente escolar, que é um ambiente que tem a possibilidade de refletir sobre essas práticas, para talvez desconstruí-las, né? Eu ainda acho que o vetor é muito positivo, cara, em relação a essas políticas de inclusão. Eu sou um partidário, inclusive, da intensificação delas. Certo, muito obrigado. E também, justamente, né, é sobre isso. A gente no Grêmio a gente tem bastante aluno bolsista, enfim, e a gente tenta fazer o nosso papel, mas era mais sobre como a escola, né, pode agir dessa forma, mas acredito que muitas vezes é complicado mesmo. O que eu estou aprendendo, eu sempre tive
Aí fiz movimento estudantil, tá, e tudo mais. O que eu tô trazendo, talvez uma visão mais reaça, cara, é porque agora eu tô do outro lado do balcão, né? Me colocando do lado, me colocando na posição de um gestor sensível às demandas, a fim de ajudar, a fim de fazer as coisas, e muitas vezes é isso, né? O diálogo é uma coisa que a gente precisa cuidar, né? Precisa regar ali como uma plantinha e tal, porque senão ele morre mesmo, né? E muitas vezes a gente entende de onde vem, né, a postura violenta e de combate e tal, mas a gente fala sempre, né, pro movimento estudantil lá, fala, gente, vocês podem achar que a gente é ruim, mas nós não estamos mais em 1968, não estamos no AI-5, a pró-reitoria não é... A gente pode ser mal, mas nós não somos a ditadura de 68, porque parece que é sabe, você está revivendo esse momento, assim, então, não sei, né, provisoriamente eu acho que vale a pena pensar um pouco em que pontos que podem ser construídas, né, pensar também que as escolas que estão sofrendo esses problemas, em algum grau elas estão buscando uma mudança, né, e como que pode eventualmente somar, eventualmente cobrar, mas acho que mais somar do que cobrar, um pouco isso que eu diria. Sim, sim. Dessa postura de velho já, tá? Que tá do outro lado aí, que já tá, já é adversário, já, e tem que ser mesmo. Acho que são forças antagonistas, esse antagonismo ele é importante também. Não acho que também é para sair We Are the World, entendeu? Faz parte. Vambora. Entendi. Tudo bem, muito obrigado, viu? Obrigado a você. Bom, gente, a Bruna retirou a inscrição dela, porque ela já foi contemplada pelo Gianluca. Então, eu tenho uma pergunta aqui, eu não sei se eu faço, se a gente encerra. Faz. Faz, então vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Faz a última pergunta. Se ninguém mais quiser fazer, eu vou me dar esse prazer aqui. Eu fico pensando muito, né, sobre... Bom, eu também tenho uma filha pequena de 6 anos, e eu fico pensando muito... Como ela chama? Tereza. Tereza. E a Tereza, eu fico pensando muito na educação dela e nessa relação, assim, como é difícil, né, cada vez mais a gente se deparar com aquilo que nos desagrada. Eu digo isso principalmente por conta dos algoritmos e como, né, esse mundo do streaming, né, da música, eu só ouço a música que eu quero, eu ouço o trecho da música que eu quero, eu assisto ao desenho 12 vezes sem interrupção, sem propaganda, sem nada que eu tenha que me deparar com algo que me desagrade, né? E aí, a minha pergunta é assim, como é possível educar pessoas para a diferença quando as pessoas, né, e principalmente as nossas crianças, elas só estão habituadas a ver aquilo que as desagrada, né? Lembro da nossa época que minha e de muitos aqui, quando a gente assistia à televisão, né, a gente tinha a propaganda, a gente tinha a programação, a gente tinha que esperar, né, o programa que a gente queria assistir, a gente assistia um monte de coisas que nos desagradava, não que aquilo fosse melhor, né, porque também tinha muita porcaria ali. Mas eu acho que as redes sociais e os streamings, eles praticamente, né, dificultaram, inviabilizaram a gente ter acesso àquilo que já está, que pode ser aquilo que não é só sobre o nosso desejo, né? E como trabalhar com essa frustração e como o algoritmo, ele alimenta a gente, ele alimenta todo esse sistema em que a gente só se depara com aquilo que nos dá prazer, né? E se não dá, rapidamente você troca, e você tem aquela outra segunda opção, que é aquilo que vai te dar prazer, né? Sim. E aí a gente somos pessoas mimadas por esse sistema, nos deparamos com um tipo de trabalho, que não é o meu caso, mas é o caso de muitas pessoas, que é um trabalho que está no âmbito do sofrimento, do desagrado, do trânsito de São Paulo, de uma cidade agora com um ar, hoje tivemos uma trégua, né, mas que com um ar irrespirável, e a gente está sempre aberto a esse consumo do agrado, e também como isso, de certa forma, abre as portas, né, para um tipo de compra, né, de comércio, assim, né, que o tempo todo a gente também nós não podemos nos desagradar os nossos desejos, e isso também nos empurra para um consumo excessivo, né, e aí, como lidar com isso, assim, ou como escapar disso, ou se existe alguma luz no fim do túnel para a gente conseguir escapar isso. Já agradeço, já. Imagina, eu que agradeço.
Vou pensar junto aqui com você, tá? Não sei se eu vou responder, mas acho que tem uma ideia interessante que eu fiz o meu mestrado e meu doutorado na educação, né? Na sociologia da educação, e a minha orientadora, ela trabalha com a hipótese da sociologia das socializações, que é da socialização plural, ou seja, a ideia de que as identidades individuais elas são formadas por meio do contato com diferentes instituições, né? Com a família, com o trabalho, com a escola e com as mídias. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque, às vezes, né, uma palestra como essa pode dar a ideia, que para mim é falsa, de um mediacentrismo, entendeu? De que a mídia como instituição ela está hipostasiada e as outras instituições elas não tem nada a dizer, não tem nada, né, a acrescentar, enfim. Não acho que seja o caso, né? Eu acho que numa análise contextual a gente pode falar, olha, nesse momento histórico a gente tem um momento de alguma prevalecência das mídias em associação com outras instituições, sei lá, às vezes a mídia e a família dizem a mesma coisa, às vezes elas estão em oposição, às vezes a escola e a mídia estão em aliança, em geral a escola é bastante refratária à mídia, né? Às vezes tudo que você vê na mídia, a igreja fala que não é bem isso, né? Enfim, a demonização da Rede Globo, por exemplo, por certos grupos de evangélicos, é um exemplo desse choque institucional, né? Então, eu queria retomar um pouco, Alexandre, essa ideia dos significados em disputa, né? Por um lado. Por outro lado, lembrar também que essa é uma relação dialética, né? Não é só de cima para baixo, as instituições formando os indivíduos, mas os indivíduos também modificam as instituições. E nesse sentido, cara, esse prazer superficial das redes sociais, dos streamings, enfim, da mídia digital como um todo, ele pode estar em competição também com as outras instituições. Então, a escola, eu sou a favor de aulas mais chatas, cara, sabe? Assim, esse negócio de gamificação, eu tenho uma raiva dessas coisas, sabe? Negócio de, gamificar, não, sem gamificação, nós vamos ter uma aula, não, estou brincando de aula chata, né? Não quero ficar puxando slide e tal, não sei o quê, mas acho que de recuperar essa coisa do presencial, né? Quais são as instituições que valorizam o presencial? Quais são as instituições que valorizam os projetos que exigem um esforço ao longo do tempo para que você consiga algum resultado? Da escola é um desses, né? Quais são os grupos sociais que vão te colocar inevitavelmente em contato com a frustração? Minha filha aprende um montão fazendo ginástica artística no Palmeiras, né? Ficando em 8º lugar, em 9º lugar, né? E eu também, eu super tomo cuidado com isso também, porque eu acho que o esporte de competição me fez muito mal. Eu joguei futsal federado quando eu era criança, eu falo para ela, filha, Luísa, quando eu ver que você não tá gostando, eu vou te tirar na hora, porque o papai é traumatizado com competição na infância. Mas então eu acho que é isso, cara, o mundo ele é muito múltiplo, assim, né? Acho que a gente não pode incorrer no mediacentrismo, não precisamos emular as táticas dessa instituição em específico. Eu tenho pensado muito nisso, sabe? No poder do offline, no poder dessa chatice da escola, que eu acho que ela é importante, né? Como ressignificar essa chatice, sei lá, né? Assim, família também, como é que a importância de você assistir TV junto com... Eu assisto muito TV junto com as meninas, né? Cara, foi fantástico. Graças a Deus elas não viram esse último debate, mas o debate da Gazeta, que a gente assistiu junto, que foi 6h, né? A hora que o Datena foi falar com o Pablo Marçal, minha filha menor falou, papai, que horror. A moça lá, era a mediadora, né? Parece a diretora e os dois parecem 2 alunos brigando, ela tá dando bronca nos dois. Eu falei, interessante esse entendimento, né? Essa é uma prática que a gente perdeu, né? A teoria das mediações na comunicação falava um pouco disso, né? Para rejeitar essa ideia, né, Alexandre, da manipulação, de falar, olha, aquilo que as pessoas assistem no Jornal Nacional, elas ressignificam, às vezes, imediatamente por meio do diálogo com outras pessoas que estão assistindo o mesmo programa. Então, é uma pena que a gente perdeu, por exemplo, né, esse hábito comunitário de assistir TV, que também ele era formativo, né? Então, recuperar
hoje, isso, né? De novo, isso aqui, né? Você individualizou a recepção, né? Você individualizou a recepção. Então, talvez propor essas recepções um pouco mais coletivas, né? Em que o diálogo vai fluir mais naturalmente. Não sei, talvez do ponto de vista da comunicação seria a resposta que eu teria para te oferecer de momento. Muito obrigado. Foi incrível sua presença aqui, Rodrigo. Eu acho que, assim, né, ao mesmo tempo que a gente viu um cenário, né, bem complicado, né, de controle da crise civilizatória, né, pela qual estamos passando, não só, acho que a mídia, ela reflete isso, né, não é, né, ela reflete e retroalimenta. Mas foi muito interessante ouvir a sua fala também e mostrar também, porque às vezes a gente fica assustado e coloca essa centralidade na mídia, né, como se tudo só girasse em torno disso. Então, eu acho que, de certa forma, isso também traz uma esperança, que a esperança está nas conexões e está no offline, né. Agora, o Francisco, fazer o encerramento, quer falar alguma coisa? Na verdade, tem aqui vamos fazer o encerramento. Eu sei que a conversa está ótima, na verdade. Se quiserem me encaminhar depois, dúvidas, enfim. Isso, eu esqueci de sugerir, claro. Rodrigo, se a gente puder te encaminhar, seria ótimo, né? Porque a conversa, de fato, está ótima, acho que a gente poderia ficar aqui muito, muito tempo ainda, né? Mas eu sei que, enfim, as pessoas também têm seus compromissos e a gente precisa encerrar o encontro, não a conversa, que eu acho que espero que essa conversa, com certeza, gere muitas e muitas conversas, porque elas são extremamente relevantes e necessárias. Quero te agradecer demais, Rodrigo, pela presença. Acho que você trouxe, vou pegar a tua palavra, ótimas provocações e referências muito relevantes para a gente poder entender e aprofundar uma questão que é extremamente complexa. E acho que a gente precisa dessas referências para ter um norte nessas nossas discussões e encaminhamentos a respeito do discurso de ódio. Então, muitíssimo obrigado pela tua presença mais uma vez, pelas tuas contribuições. Quero agradecer muito ao Alexandre pela mediação que fez, por ir puxando os fios e as conexões. E agradecer a todos e todas pela presença, pela participação, por fortalecerem este espaço, que é um espaço de diálogo, e como a gente estava conversando aqui, é um espaço que está muito em falta nos dias de hoje. Então, eu espero que a gente continue fazendo esse espaço de conversa acontecer cada vez mais. Muito obrigado a todos, a todas. Rodrigo, mais uma vez, a gente te envia algumas perguntas que ficaram aí pendentes. E é isso. Uma ótima semana para todos e para todas. Obrigada, Marília. Obrigada, Francisco. Obrigada a todo mundo.